Caros fiéis, o Evangelho deste dia solene de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Naquele tempo saiu um edito de César Augusto para ser recenseado todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. E iam todos recensear-se, cada qual em sua cidade. Subiu também José da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, por ser ele da casa e alistado, e da família de Davi, para ser alistado com Maria, sua esposa, que estava prestes a ser mãe. E aconteceu que, estando ali, se completaram os dias em que esta devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, reclinando-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que velavam e guardavam o seu rebanho. E eis que apareceu diante deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os envolveu de esplendor. E tiveram grande medo. O anjo disse-lhes: não temais, porque eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este é o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos e deitado num presépio. No mesmo instante apareceu como anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Podem sentar-se. Lembrando que haverá, além desta missa, uma missa às 9 horas da manhã do dia de Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouvi a tua voz e de medo me escondi. Essas palavras estão no livro do Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, tão importante para nós, porque conta a história das origens, nossas origens. E nossas origens não são boas. Aqui está a palavra. Ouvi a tua voz. A voz de quem? A voz de Deus, que vinha visitar a Adão no paraíso. E Adão teme. Ouvi a tua voz e de medo me escondi. Então, por quê? Por que se escondeu? De medo. Medo de quê? De Deus. E por que estava com medo de Deus? Por causa do pecado. Era o pecado a causa deste medo de Adão, porque esse episódio foi logo depois do pecado original. Adão fugiu de Deus. Pois bem, hoje, agora acabamos de ler o Evangelho de São Lucas, onde, entre outras coisas, o que é que nós vemos? Os pastores temem quando os anjos aparecem. Os pastores temem. No entanto, os anjos, e eram anjos, não era o próprio Deus. No entanto, os anjos dizem: não temais, nasceu o Salvador, e achá-lo-eis criança envolvido em faixas. Então, a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo é esse motivo de alegria para nós, porque se manifesta o amor de Deus para nós, a misericórdia de Deus, amor misericordioso, amor que tem pena da nossa miséria. E, portanto, é um motivo para que nós levantemos a cabeça, para que nós possamos enfrentar o medo, porque Deus teve misericórdia de nós e veio para nos salvar e para nos tirar do pecado. A natividade de Cristo, portanto, em primeiro lugar, é uma grande obra de amor, porque é uma gratuidade estendida, amplificada extraordinariamente.
Porque já foi gratuito, já foi uma manifestação de amor à criação. Por acaso, porque essa é a tendência hoje, tudo é deturpado hoje, tudo é envolvido em mentira, a tendência é se apresentar a criação como algo necessário, algo que apareceu, sei lá como, ou sempre existiu, sei lá o quê, e que foi evoluindo, sei lá, desde uma bactéria até virar homem. Bom, a vida, sei lá como apareceu, que ninguém explica. E aí as coisas foram evoluindo. Quer dizer, todo o objetivo é tirar Deus de tudo isto. Porque se coloca Deus, imediatamente alguém pode se perguntar, mas então, por que Deus criou? Deus não tinha nenhum motivo para criar. Deus, na sua vida trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, era e é perfeitamente feliz. Não tem a menor necessidade das criaturas. Então, já a criação natural, já foi algo extraordinariamente gratuito. Pois bem, se foi a criação, muito mais, de modo incomparável, a redenção. Porque é isso, devemos sempre pensar nisso. Criação, redenção. Criação, e entre a criação e a redenção, o quê? O pecado, justamente isso. Justamente isso que fez a criatura humana elevada, porque esta foi outra gratuidade. Deus não só criou o mundo inteiro, criou os minerais, animais, etc. Mas chegando no homem, ele fez como ele tinha feito com os anjos. Elevou a graça sobrenatural, ou seja, destinou a visão face a face de Deus. É um dom e os dons de Deus são irrevogáveis. O problema é que nós podemos ou não ser fiéis. Porque os anjos, que antes de nós foram criados, antes mesmo da criação do mundo que nós conhecemos, estes anjos foram criados e elevados à graça de Deus. Porém, uma parte deles não correspondeu a esta elevação. E como resultado, se tornaram demônios. Os demônios são criaturas de Deus. São criaturas que foram elevados à graça sobrenatural, à participação da vida de Deus. Sim, porém recusaram. E tendo recusado, perderam. E no caso dos demônios, foi uma vez só. Um ato só. E para sempre, hoje e por toda a eternidade, serão demônios. Estão condenados ao inferno. E estão no ódio, ardendo no lago de fogo, e não mudarão jamais sua vontade. Porém, com o ser humano foi diferente, porque houve o pecado, mas o ser humano é diferente do anjo. O anjo foi criado a multidão foi criada toda de uma vez, mas os homens são criados no correr do tempo, as almas humanas. Geração depois de geração, é diferente. Então, o drama humano vai se repetindo geração depois de geração. Ou seja, aqueles homens que vão corresponder à graça de Deus e aqueles que, infelizmente, não vão corresponder à graça de Deus. No entanto, correspondem ou não à graça de Deus, porque Deus primeiro os redimiu. Essa gratuidade da redenção foi muito maior do que a gratuidade, a misericórdia da redenção foi muito maior do que a bondade na criação. Porque tratava-se de alguém que tinha sido ingrato a Deus, que tinha se revoltado contra Deus, nossos primeiros pais, que pela desobediência, querendo ser iguais a Deus, o traíram. Então os homens, em toda a geração depois de Adão, até o ano zero da criação, do ano zero, quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, os homens gemiam debaixo da sombra do pecado e esperavam a vinda do Senhor, a vinda do Deus encarnado. Então, nosso Senhor, Deus, foi tratando de uma maneira didática as coisas, por partes, porque ninguém aprende tudo de vez. Então, ele enviou os patriarcas,
depois ele selecionou um povo, que foi o povo de Israel, que deveria ser esse povo que deveria receber o Salvador. E foi daí que nasceu, da Santíssima Virgem Maria, o nosso Salvador, Jesus Cristo, para fundar não mais uma religião de um povo ligado a uma raça, mas para fundar uma religião que seria universal, ou seja, uma só para todos, e que por isso se chama católica. Nessa gratuidade, nessa misericórdia de nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, primeiro, a verdade. A verdade que ilumina as trevas. A verdade que dissipou as trevas do paganismo, nas quais o mundo estava inteiramente submerso naquela época. Afora Israel, e mesmo assim com muita dificuldade, todo o mundo estava imerso no paganismo, que os levava muitas vezes a ridículos, a coisas grosseiras, baixas, como eu falei há uma semana atrás, aquele rei pagão assírio que fez uma estátua em honra a ele, depois da morte dele, só para dizer aos outros que eles deviam comer, beber e gozar, porque a vida era isso. Eis aí um exemplo de baixeza. Mas temos um outro exemplo de um imperador que era o imperador quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Porque no martirológio romano, quando se lê a natividade de Jesus Cristo, no dia anterior se leu isso, então se faz uma solenidade muito grande e se dá todas as referências históricas da época. E uma delas é o ano do reinado de Otávio, imperador romano, que era o senhor do mundo naquela época, porque Roma dominava todo o mundo civilizado. E o mundo estava em paz, o que mostrava que era um homem que tinha uma certa sabedoria, que tinha capacidade para organizar as coisas, porque toda aquela bacia do Mediterrâneo estava em paz graças ao poder de Roma, e esse poder não era só a força, mas era o direito também. Era a sabedoria, era uma maneira de manter os povos em paz. Isso aí supunha inteligência, capacidade da parte de Otávio. No entanto, se conta de Otávio que, indo para uma guerra naval, uma batalha naval, ele então encontrou um burriqueiro, alguém que tinha um burro, né, para fazer carga, e perguntou, sei lá como, procurou saber e soube que o nome do burro, o burrinho que estava levando as coisas, ele se chamava Vitorioso. O burriqueiro chamava o burrinho de Vitorioso. Certamente ele devia ser bom de carga, e por isso era chamado Vitorioso. E aí o Otávio, supersticioso, viu naquilo um sinal de que ele ia ganhar a batalha. E de fato ele ganhou. Ganhou a batalha, então o que é que ele fez? Mandou fazer uma estátua de bronze do burro, vitorioso, e todo mundo devia adorar e honrar o burro, porque foi o burro que levou o Otávio a ganhar a batalha naval. Então, nós vemos que o imperador romano, que não era um burro, mas fazia muitas burrices por causa do paganismo. Assim, isso é só mais um exemplo, né? O mundo estava envolvido neste paganismo. Então, a verdade que nosso Senhor veio trazer, veio dissipar essas trevas da gentilidade, imersa no pecado. Além disso, além do paganismo, o mundo estava imerso na sensualidade, no orgulho. Então, a austeridade do menino Jesus. Onde é que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu? Num presépio. A gente pensa que é uma coisa... o que é um presépio? É um lugar onde, uma manjedoura, onde os animais comem. Ele nasceu no curral, porque a gruta de Belém era um curral onde se colocava os animais, porque não se achou lugar na hospedaria. Então, eles só acharam lugar, naquela buraco ali, naquela caverna, naquela gruta, onde se guardava os animais. Então, nosso Senhor já nasceu ali, naquele frio, desprovido de meios, de uma família pobre, muito pobre, nos dando assim uma lição de pobreza, de austeridade e de amor à cruz, já no começo.
já no começo de sua vida. Mas o objetivo principal de nosso Senhor Jesus Cristo ter aparecido em carne humana era, através das coisas visíveis, por quê? Porque ele, Deus invisível, Deus inacessível, se tornava visível e extremamente acessível. Não há nada mais acessível do que uma criança pequena. Por quê? Porque no ser humano já adulto, ele às vezes se torna inacessível. Ele é fechado, ele é dissimulado, ele é calado, ele é cheio de desconfiança. O ser humano que cresce, né? Todo mundo sabe, ele, em virtude das coisas da vida que ocorrem, ele se torna cheio de defesas. E muitas são até justificadas, é claro. Mas a criança é inocente. A criança não tem defesa nenhuma. Quanto mais pequenininha, mais ela não tem defesa. Todo mundo sabe que uma criança se aproxima de qualquer um. Não tem a menor defesa para isso, a menor desconfiança. Assim nosso Senhor apareceu, tão acessível a nós. Ele que é Deus, no entanto, se dignou a aparecer assim, porque ele queria nos entusiasmar pelas coisas divinas, pelo sobrenatural, pois que ele é tão inacessível, e tão inacessível sobretudo para pessoas pecadoras como nós. Então, ele quis se rebaixar ao nosso nível e, de certo modo, até mais abaixo do nosso nível, porque nós, em geral, adultos, e ele uma criancinha. E ele apareceu assim em Belém. Com este objetivo. Então, sejamos correspondentes, correspondamos a este dom que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe nesse Natal. Nós que estamos tão cercados de tentações, de coisas que nos arrastam a nos desviarmos, devemos nos lembrar disso. Por enquanto, estamos aqui ainda neste mundo. Por enquanto, temos a oportunidade de nos converter. E os estímulos são muito grandes, as graças são poderosas, os apelos são importantes, comoventes, como o apelo de uma criança, nosso Senhor no presépio. Então, tenhamos bem em vista isso e recebamos essa verdade que vai dissipar as trevas da nossa idolatria. Não é a idolatria dos romanos, mas é a idolatria moderna, daqueles que estão apostasiando, largando a verdadeira religião em busca de falsas religiões ou em busca de uma vida que, mesmo com um verniz católico, na verdade, não é uma vida católica. Por quê? Porque ela não se aplica na prática, a reproduzir a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, parece uma coisa dupla. Ele até aceita nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando ele parte para a vida fora, ele então automaticamente se molda de acordo com os padrões do mundo, para não ficar mal visto, para não ser mal falado, para não ser considerado um anormal. O mundo de apostasia conseguiu isso, forjar uma falsa normalidade para opor à verdadeira normalidade, que é a normalidade dos filhos de Deus. Então, que nós não tenhamos respeito humano e sejamos fiéis em todo momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.